Jesus, quero estar em tua presença, Senhor. Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. A paz do Senhor para os irmãos, bom dia. Como está o som aí? Tá belezinha? Os irmãos estão ouvindo direitinho? Tá bem? Nesta manhã, né, com muita graça, nós vamos dar continuidade ao estudo da Carta de Gálatas e que os irmãos possam compartilhar, né? Venham compartilhar os vídeos, né? Para nós vamos estar ministrando aqui algo da parte do Senhor, né? E desde já confesso, né? Com muito tremor, né? A mensagem, ou seja, o ensino, a palavra do ensino é algo de extrema responsabilidade, né? E isso nos traz um temor muito grande em sabermos que tudo aquilo que nós ensinamos ou falamos, ela serve para edificar vidas. Então, que o Senhor, mais uma vez, com graça, Ele venha nos fortalecer, nos dando sabedoria, né? A diaconisa Dark, ela deu uma introdução bem excelente, né? Daquilo da parte do Senhor, aquilo que se trata a Carta de Gálatas. E ontem o pastor Daniel também trouxe uma ministração maravilhosa. E hoje nós vamos estar ministrando a Carta de Gálatas no capítulo 2. Embora nós entendemos que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, elas se unem, né? Se tornam apenas um só, porque se trata de uma defesa, ou seja, de Paulo ele defendendo a verdade da palavra, né? A ministração da palavra mesmo em si, a verdade da palavra, e também defendendo o seu apostolado também, que foi necessário, mas em um foco principal de Paulo em todo o tempo, ela é dentro da palavra. Então nós vamos começar a estudar. Antes de nós começarmos, né, convido os irmãos para que possamos fazer uma oração para que Deus venha continuar nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Altíssimo e eterno Pai, neste momento, Senhor meu Deus, ó Pai querido, damos graça a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. Te agradeço a Ti pela noite de paz e descanso e por essa oportunidade, por mais um dia, de podermos, ó Pai, estarmos diante da Tua presença. Te agradecemos a Ti por este presente dia. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai querido, pela oportunidade, ó Pai querido, a qual o Senhor nos concede de podermos estarmos adiante, Senhor meu Deus, ó Pai, dos Teus filhos, dos Teus servos. Ó Pai querido, para transmitirmos, para falarmos, ó Pai querido, do Teu amor e da Tua misericórdia. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha iluminar, venha, Senhor meu Deus, ser sobre as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, ó Pai querido, venha nos dar graça, Senhor, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus querido, abençoa cada um dos Teus filhos, dos Teus servos que neste momento, ó Pai, estão assistindo, ou aqueles que estão indo para os seus trabalhos, ó Pai. Seja sobre a vida dos Teus filhos, guardem e nos abençoe,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pois bem, amados, a palavra do Senhor, né, a carta aos Gálatas, ela, no primeiro e o segundo capítulo, ela vem retratando aqui Paulo. ele volta ele manda essa carta a Gálatas por causa do evangelho, ou seja, por causa daquele evangelho a qual o pessoal estava tentando distorcer a verdade, né? A qual Paulo ele pregava, que era o verdadeiro evangelho, com a palavra verdadeiramente inspirada por Deus na sua vida. E então, assim, a questão do judaísmo, né? Os judeus, eles começaram a ir até onde o povo da Galácia e começou a transmitir um outro evangelho, ou seja, um evangelho, mas porém distorcendo a verdade ou querendo acrescentar algo mais além do que necessariamente é a palavra do Senhor, porque os judaizantes, né, eles criam e levavam muito a sério, ou seja, a questão da circuncisão, ou seja, a fé não era simplesmente o suficiente, ou, embora vamos dizer, o sacrifício de Cristo ali na cruz não era o suficiente para a salvação. Era necessário que todos seguissem as leis. Era necessário que os gentios, ou seja, aqueles que não eram do povo do meio dos judeus, né, ou seja, os pagãos, né, eles se convertiam, e para eles, para que a conversão deles viesse valer realmente, ter resultado ou êxodo, aquele povo era necessário, então, circuncidar, ou seja, passar pela circuncisão. E para isso eles começaram até mesmo atacar, ou seja, a pessoa do apóstolo Paulo, né? Em trazer, mostrar que o apóstolo Paulo, que ele era um perseguidor, que o apóstolo Paulo ele não teve um discipulado com Jesus, ele não foi com os 12 discípulos, ele não andou com Jesus, ele não aprendeu com Jesus, e ele era um perseguidor. E Paulo era um grande conhecedor, né, da Torá, da palavra. Então, assim, e nós entendemos que Paulo ele chegou a ser, ou seja, Saulo, né, antes da sua conversão, Saulo, ele chegou a ser um grande perseguidor dos cristãos, mas não porque ele era um homem mau, ou seja, ele cria e defendia aquilo que ele cria, aquilo que ele tinha aprendido, né, por ser um judeu, ou ter um ensinamento, né, da Torá, das leis. Ele tinha um conhecimento muito grande, elevado, né, era um grande mestre. Então, por essa razão, ele perseguia o povo de Deus, né? Ele perseguia porque ele achava que aquilo era uma seita, uma nova seita, e feria aquilo que ele acreditava. Então, por essa razão, ele se tornou um grande perseguidor, mas por essa razão também, por ele ser um homem determinado em cuidar e zelar por aquilo que ele realmente cria, ou seja, pela palavra, pelo zelo que ele tinha da palavra que ele conhecia, ele se tornou um grande homem, um grande missionário na mão de Deus. Porque através da vida de Paulo, e da autoridade, da ousadia que ele tinha, né, em defender com todas as suas forças, com toda a entrega que ele tinha para defender o evangelho, ele não media esforços, né? Paulo ele não media esforços para defender o que era o evangelho. Ele não se importava ele não estava preocupado se ele seria morto, se ele seria apedrejado, né? Como outrora ele já tinha sido, mas o principal foco, a principal preocupação de Paulo era de realmente levar a palavra que verdadeiramente, genuinamente foi transmitida por ele através do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo ele não aprendeu como os discípulos, tendo Jesus como seu mestre, né, em vida aqui na terra.
mas a palavra do Senhor nós vamos ainda ver que Paulo, em todo tempo, ele passou, assim como os discípulos, né? Não sei se eu posso retratar assim, mas minha linha, né? Meu pensamento, assim como os discípulos, 3 anos, eles andaram com Jesus, eles estiveram com Jesus. E durante esses 3 anos eles foram discipulados pelo Mestre. Então eles aprenderam diretamente na fonte que era Cristo. E Paulo ele aprendeu a Torá, ou seja, os Pentateucos, né, onde se constituíam as leis. Mas depois que ele se encontrou com Jesus, Paulo também por 3 anos ele foi revisar aqueles ensinamentos, mas agora não mais pelo conhecimento mais humano apenas. Ou seja, ele foi revisar, mas direcionado pelo Espírito Santo. Então, através que ele começou a revisar, aí ele entendeu que verdadeiramente Jesus Cristo que morreu era aquele que estava já profetizado, ou seja, que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus e através de Cristo, ou seja, somos salvos justificados através de Cristo na cruz, né? Amém? Espero que os irmãos consigam me compreender, porque o nervosismo ele bate, mas em todo tempo nós vamos lá. A palavra do Senhor, ela fala que Paulo, que os judaizantes, eles começaram a dizer que a palavra que Paulo ministrava, ou seja, que aquele evangelho não era um evangelho verdadeiro, que somente a fé ela não traria resultado, que era necessário que as pessoas se circuncidassem. Então Paulo, lá no versículo, ainda no capítulo 1, do versículo 6, só para nós dar uma relembrada, Paulo fala assim, lá no versículo 6, assim, ó: admira-me que tão depressa estejas passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O versículo 7, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, os judaizantes estavam querendo perverter esse evangelho. E aqui quando Paulo fala do outro evangelho, o qual não é outro, buscando no grego a palavra outro, ela se tem duas palavras, né, ou seja, 2 significados, para que nós possamos compreender, né? Eu escrevi, não sei se, mas eu vou ler a forma que eu escrevi, né? Uma é halos. Halos era outra, ou seja, o significado da palavra halos era outra da mesma essência, ou seja, era outro da mesma essência. Por exemplo, Jesus disse: eu vou e vos enviarei um outro Consolador. Ou seja, ele enviaria o Espírito Santo, que é a mesma essência, ou seja, o Espírito Santo da mesma essência de Jesus Cristo, a mesma natureza, né? Então aqui está falando da mesma essência. E tem o outro significado que é heteros, diferente, que significa diferente de outro conteúdo, ou com outra mensagem, outro foco. Aqui o que Paulo está dizendo assim, vocês estão andando, já estão indo por outro ensinamento, sem fundamento, muito diferente daquilo que eu vos ensinei, né? Não foi um ensinamento, um mesmo ensinamento que Paulo tinha dado para aquele povo. Os falsos mestres foram a Gálatas procurando persuadir, né? Persuadir o povo a rejeitar o ensinamento de Paulo, persuadir o povo a respeito do ensinamento de Paulo, dizendo que realmente, para que realmente houvesse aquela salvação, o povo necessitava de circuncidar. E Paulo foi defender, ele entrou para defender essa ideia. Ou seja, essa ideia não, ele entrou para defender a palavra do Senhor. Que verdadeiramente ele não aceitava a questão de anular a fé, ou seja, anular o sacrifício de Cristo.
Se Cristo morreu por nós, se Ele se entregou, então não precisa mais de circuncidar. Para que valia tem a circuncisão? Né? É algo externo, alguma aliança feita no passado, mas algo externo. Então Paulo então ele defendia em todo o tempo a questão da circuncisão. E nessa mesma linha, então os judaizantes começaram a atacar então a posição de Paulo. Ou seja, Paulo ele era um homem que perseguia o povo de Deus, ou perseguia os cristãos por causa da palavra. Então agora ele está aí para trazer algo diferente daquilo que realmente é verdade. Então eles começaram a pôr em xeque, a pôr em prova o apostolado de Paulo. E aí, mais uma vez, Paulo também, com muita graça e autoridade, ele começa a relatar, né, a sua conversão. Ele começa a relatar os seus feitos através do Evangelho, né? Ele começa a dizer, né? Ele começa a mostrar que realmente que ele foi não por homens, mas diretamente por Deus escolhido e separado para levar a palavra. Paulo então, lá a partir do capítulo 10, ele fala assim: persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homem? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Né? Esse persuado quer dizer induzir, né? Ele não estava querendo induzir a homem nenhum, e muito menos a Deus. Então assim, Paulo ele se entregou verdadeiramente a Deus. Então a intenção, o verdadeiro sentimento de Paulo era de uma entrega. Paulo ele era uma pessoa de um zelo extremo, um grande zeloso pela palavra de Deus. Ele tinha um zelo, da mesma forma que ele zelava aquilo que antes da sua conversão ele acreditava, ele agora, através do conhecimento da sua conversão, ele dobrou, né? Possamos dizer assim, ele dobrou o seu zelo. Então agora, com toda a sua força, ele estava determinado a defender o verdadeiro evangelho. Paulo ele passou por 3 anos passando pela Arábia e aprendendo, revendo seus conceitos e aprendendo diretamente de Deus, ou do Espírito Santo. Ele estava aprendendo diretamente dele a verdadeira palavra. Ou seja, então Paulo, ele durante esse tempo que ele passou pela Arábia e anunciando, muitos ouviram dizer a respeito e assustar, até mesmo assustado, né? Mas Paulo não era que perseguia o povo por causa da palavra, por causa do evangelho? Sim, era esse mesmo Paulo, só que com a mente renovada, ou com a mente restaurada, porque agora ele não era mais o perseguidor. Agora de perseguidor ele se tornou perseguido, né? Embora na sua convenção, a própria palavra diz que ele sofreria, né? Ele sentiria as dores do evangelho, ou seja, ele sentiria as perseguições, ele seria realmente perseguido, da mesma forma que ele perseguiu o povo, mas em todo tempo ele se manteve firme e zeloso pela palavra de Deus. Isso é muito importante, amado, para que nós possamos compreender e entender que essa fé, esse empenho de Paulo em zelar por essa palavra é um motivo para que nós entendemos que nós também temos que ser um povo zeloso. Nós temos que defender aquilo que nós acreditamos, né? Nós temos que defender realmente aquilo que nós cremos. Se nós cremos em Cristo, se nós cremos na palavra do Senhor, então nós temos que defender a palavra do Senhor. Ou seja, quando muitos vêm distorcendo ou querendo trazer um evangelho fantasioso, alguma coisa cheia de fantasia, nós temos que defender, né? Nós temos que defender porque nós cremos na palavra do Senhor. E Paulo ele não tinha medo. Paulo ele não tinha medo de ser
julgado, ele não tinha medo de ser condenado ou medo de ser morto, mas o foco principal de Paulo ele zelava pela palavra do Senhor. O zelo pela palavra do Senhor, ela tem que ser por nós hoje. Nós temos que ter esse zelo da palavra em trazer a verdade, né? Quando fala dos bereanos, né? Onde o pastor Raul, durante esses tempos, tem colocado lá dos bereanos. Nós temos que examinar a Escritura. Nós temos que buscar o verdadeiro conhecimento dentro da palavra do Senhor, a revelação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente saber o que nós estamos defendendo. Porque tem muitas pessoas que defendem bandeira A, bandeira B, mas verdadeiramente ele não tem uma base bíblica, ele não conhece biblicamente a verdadeira essência da palavra do Senhor. E aqui Paulo mesmo, ele sendo já circuncidado, porque ele era zeloso, né? Então, mesmo assim, ele compreendeu que a lei ela era incapaz de salvar. A lei era incapaz de trazer a salvação. Mas a justificação em Cristo Jesus era o meio da nossa salvação. Fomos salvos através da justificação, somos salvos através da justificação de Cristo em meio à fé. Nós cremos que Jesus morreu e cremos que Jesus ressuscitou e cremos que Ele vive para todo sempre. Nós vamos entrar, eu quero ler juntamente com os irmãos, o capítulo 2, como já disse, aqui a palavra ele ainda está se defendendo o evangelho, e defendendo também o seu apostolado. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Depois passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subiu por causa de uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, particularmente, os que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. E quando aquele que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiada como a Pedro, o da circuncisão. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para que com os gentios, quando conheceram a grande que me fora dada, a graça, me perdoa, quando conheceram a graça que me fora dada. Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos as mãos direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem à circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. E, chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque a sua atitude era condenável. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas
Depois que chegaram, foi-se retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando, porém, vi que não andava corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga aos gentios a viver como judeus? Nós, que somos judeus para a natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela obra da lei. Porque pela obra da lei ninguém será justificado. Se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, no corpo vivo na fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Então que nós possamos, no versículo 1 do capítulo 2, nós vemos aqui que Paulo, somente após 14 anos da sua conversão, o apóstolo, ele deliberou, ele decidiu, ir a Jerusalém, voltar a Jerusalém, para novamente falar com os apóstolos que conviveram com Cristo. Ou seja, ele queria estar ali, para poder também testificar ou testemunhar, a relatar ali aos apóstolos tudo aquilo que ele estava fazendo, ou seja, a palavra que ele estava ministrando, e até mesmo fazer um paralelo, uma comparação, para ver se realmente Paulo ele estava aberto verdadeiramente a entender o Evangelho de Cristo, a forma que os apóstolos, os discípulos estavam anunciando, para que ele também pudesse estar pregando da mesma linha, pregando a mesma palavra, que nem lá no versículo fala assim: subi por causa de uma revelação e lhe expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então ele estava preocupado, ele estava assim, querendo realmente a cada dia, a cada tempo mais se aprofundar em conhecer, Embora ele já tinha um grande conhecimento e uma grande autoridade, ousadia do Espírito Santo, mas ele foi e retratou aos discípulos, e aos apóstolos de Jesus ali, e a forma que ele estava pregando, a forma que ele estava ministrando a palavra, e também para poder ver e conhecer também, para se alguma coisa tivesse, ou ele tivesse que melhorar, ou alguma coisa que ele tivesse errando ou passando, ele estava pronto para poder aprender também e praticar. Mas tudo aquilo que ele já estava fazendo, ou tudo aquilo que ele pregava, porque a sua pregação, a sua chamada foi através de uma revelação, ou seja, então ele aprendeu em Cristo, e ele estava, tudo aquilo que ele aprendeu, ele estava
passando, ele estava ensinando, ele estava pregando a palavra. E até que os próprios mesmo apóstolos do Senhor Jesus Cristo reconheceu, né, o trabalho, a sua pregação, e entenderam que realmente ele tinha a direção de Deus ou a direção do Espírito Santo para poder estar instruindo, para poder estar ensinando, de forma que eles o receberam. Os próprios discípulos o receberam e o enviaram para outras obras. No versículo 2, Paulo ele deixa claro que subiu a Jerusalém motivado por uma revelação. O apóstolo Paulo ele aproveitou a oportunidade e fez uma exposição do evangelho que proclamava aos gentios, né? Ele expôs o evangelho que estava sendo pregado. Ele expôs esse evangelho que estava sendo pregado, que estava os gentios com o intuito de verificar se não havia nenhuma divergência, ou seja, se é realmente o evangelho que ele estava pregando, ensinando, se realmente era o mesmo evangelho a qual os discípulos, os apóstolos estavam ensinando. Essa é a preocupação de Paulo. Não era se estava se eles estavam ganhando mais, estavam ganhando mais almas para o Senhor, não. Era se o evangelho realmente estava sendo pregado, anunciado da mesma forma, se estava tendo a mesma linha, né, de ensinamento. Então ele foi lá para poder aprender ou para poder mostrar o ensinamento, a palavra que ele estava pregando e anunciando. Paulo não queria correr em vão e estava disposto até mesmo a corrigir qualquer desvio ou divergência quanto ele estava apregoando aos coríntios. Esta exposição ou verificação foi realizada durante o concílio em Jerusalém, ou seja, lá em Atos 15, né, onde teve o concílio, e até antes, alguns judaizantes estavam querendo, levantou esse questionamento em questão da circuncisão, que os gentios que estavam se convertendo, eles tinham que circuncidar. Era necessário, então eles estavam nesse conflito, estavam nesse impasse, porque eles queriam de todas as maneiras que os gentios deveriam circuncidar. Mas Paulo, ele defendeu com todas as suas forças, porque ele não iria de forma alguma, por causa de costume ou por causa, né, de doutrina, né, ou da lei, ele iria anular a graça ou anular aquilo que Cristo fez por nós. Ou seja, nós não somos, a nossa salvação ela não é pela lei, mas é pela graça e pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Então Paulo ele ensinava essa questão, que os gentios eles deveriam apenas confessar a Cristo como Salvador, reconhecer Cristo como Salvador, autor e consumador da nossa fé, né? E aí tinha esse impasse, essas dificuldades por causa disso. E a palavra do Senhor fala que mais adiante lá, que as pessoas eles começaram a reconhecer realmente Paulo, né? Reconhecer a ele como um ensinador, um mestre, né, da palavra de Deus, que ele realmente pregava a palavra de Deus, porque embora muitos ouviam falar de Paulo, mas não o conheciam, e conheciam ele assim, mas Paulo, aquele que perseguia o povo, perseguia a igreja, hoje ele está defendendo o evangelho, hoje ele está pregando. Então muitas pessoas se maravilhavam em ouvir e depois começaram a ver realmente, porque Paulo ele começou a fazer as suas viagens, começou a levar verdadeiramente a palavra do Senhor. E aqui no capítulo, a partir no capítulo 7, capítulo 9, do 7 ao 9, fala assim: pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro a da circuncisão. Ou seja, o povo os judaizantes, né,
aqueles homens gentios que se convertiam, ou seja, eles eram considerados incircuncisos, ou seja, aqueles que não circuncidaram, né? Às vezes nós passamos até quando a gente vê a história, a passagem de Davi, que ele fala lá dos filisteus, né? Quem é esse incircunciso? Então, assim, eles reconheciam os gentios como incircuncisos. Então, Paulo, ele era conhecido o pregador dos gentios, ou seja, ele pregava para o povo, mas ele não pregava a lei, ele não ensinava, ele entendia que não tinha essa preocupação de ensinar, vocês têm que se circuncidar para ser salvo. Não, Paulo, ele pregava a palavra, a pessoa tinha que se converter a Cristo, acreditar, crer, ter fé que Cristo morreu por nós e ressuscitou, e através de Cristo nós alcançamos a salvação. E então essa é a diferença dos incircuncisos e dos circuncidados, né? Os circuncidados, ele já vem de tradição, ou seja, desde já recém-nascidos, né? A criança, ela já era passada pelo processo da circuncisão, né? Então ela já vinha já desde pequena, então era algo natural, era coisa já da lei mesmo, então eles eram praticantes mesmo dessa lei. Então eles entendiam, eles queriam, né? Eles queriam impor sobre os gentios convertidos que eles também deveriam circuncidar, né? E na verdade a palavra do Senhor, Paulo veio trazendo verdadeiramente a verdade. Jesus veio, ele cumpriu, ele não aniquilou, ele cumpriu, porque a lei, ela trata com pessoas falhas, com pessoas, porque a lei ela é boa, ela é perfeita, ela é santa, mas nós somos falhos. Então o homem em si, ele não teria condição de se cumprir a lei, mas através de Cristo a lei ela foi cumprida. Então agora não dependemos da lei, do cumprimento da lei. Agora o que nós precisamos é cumprir a obediência, a observância da palavra do Senhor. Estamos observando e obedecendo a palavra do Senhor, né? Aonde alcançamos o favor imerecido de Deus. Pois Deus, no versículo 8, pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, opera também em mim com eficácia para com os gentios. Então aqui ele está dizendo, a unção que está sobre Pedro é a mesma unção que está sobre mim, porque o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. Ele não estava trazendo um evangélico diferente, ele não estava trazendo um Deus diferente, o nosso Deus é o mesmo. Então Paulo, ele está aqui trazendo essa confirmação. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que está em Pedro, a qual o povo, todos eles confiavam, criam em Pedro, né? Era um dos pilares da igreja. Pedro, João, né, Tiago, era um dos pilares da igreja naquela época. Então eles criam muito. Então ele fala assim como Pedro, o mesmo Espírito que habita, que age na vida de Pedro é o mesmo que há em mim. Então é uma confirmação e o povo começou a ver esse agir, esse manifestar e entender que verdadeiramente Pedro estava sendo usado por Deus. E ainda, lá no capítulo 9 ainda, nos fala que aí até mesmo os apóstolos, né, como Tiago, Cefas e João, eles também reconheceram e estenderam a mão para Pedro, né? Estenderam e fizeram ali a aliança, ou seja, a comunhão com Pedro. Então Pedro, ele se tornou então ali, mediante tanto aos judeus convertidos como aos apóstolos, ele se tornou ali também reconhecido o seu apostolado por Cristo Jesus, que ele foi chamado por Cristo Jesus, né? Então não tinha mais argumento, não tinha mais o que se defender a questão do seu apostolado, porque agora já estava garantido, ou seja, agora ele já tinha provado que o mesmo Espírito que fazia a obra na vida de Pedro era o mesmo que também usava ele para ministrar a palavra do Senhor.
E mais adiante, amados, Paulo, há uma passagem a qual Paulo ele repreende, né? Nós vemos a partir do capítulo 11, ele repreende a Pedro, mas repreende a Pedro não por uma disputa, né, de poder ou de posição ali no meio do povo, não, mas ele repreendeu Pedro por causa do seu comportamento, ou seja, uma causa comportamental de Pedro, porque no momento em que ele estava no meio dos gentios, ele estava sentado e ali ele se alimentava junto, conversava, mas no momento em que chegou os da circuncisão, ou seja, os judeus que eram circuncidados, ele ficou constrangido de continuar no meio do povo gentil, porque se existia ali uma ordenança, ou seja, um ensinamento, que os judeus eles não poderiam se misturar com os gentios, né? Mesmo eles ainda sendo convertidos, mas eles entendiam que a conversão deles não era uma conversão legal porque eles não eram circuncidados, simplesmente por causa da circuncisão. Então, e Paulo observou aquela atitude de Pedro, e também, assim como Pedro, outros demais fizeram como ele, um líder, ele teve essa atitude. A preocupação maior de Paulo até estava nisso. A preocupação dele foi que, através do comportamento de Pedro, outras pessoas pudessem tratar os gentios de formas diferentes, ou seja, um povo diferente. Não faz parte da nossa conversão, não faz parte do povo de Deus. Então Paulo, no mesmo momento ali, Paulo repreendeu a Pedro por causa deste comportamento, né? Embora eles não tiverem Pedro com muita graça também, sendo um grande líder, com muita humildade, ele recebeu e entendeu, né, essa preocupação de Paulo, e aceitou claramente essa repreensão. E Paulo, depois ele começa a partir do capítulo 15, 16, ele começa nos trazer: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo ele começou então a defender e a pregar: nós somos justificados não pelas obras da lei. Ninguém pode ser justificado porque faz caridade, ninguém pode ser justificado porque é circuncidado, ninguém pode ser justificado porque é uma pessoa boa. Nós somos justificados através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele nos justificou. Fomos justificados através de Cristo Jesus, e esse ensinamento, Paulo, ele trazia, ele zelava por esse ensinamento, ele não abria a mão, ele sofria na carne, açoites, ele sofria de todas as formas, mas ele não negava esse evangelho poderoso. Amado, esse evangelho é que tem poder realmente de trazer salvação para as nossas vidas, né? Nós vamos ter continuidade desse estudo. E Paulo, as cartas de Paulo, meu amado, é muito importante, porque Paulo ele trata severamente, friamente, em questão da nossa salvação. Ele não abre brecha para que nós possamos manejar alguma forma para facilitar a salvação. A salvação, a nossa justificação, ela está em Cristo Jesus. Ele já nos justificou, fomos justificados em Cristo Jesus. Então, meu amado, Paulo ele defende essa justificação. Ele defende muito, dentro da palavra de Deus, uma vida de coerência, de verdade diante da presença do Senhor. Nós não temos que sermos levados por qualquer vento de doutrina ou ensinamento, porque o ensinamento da verdade está em nossas mãos. Nós temos o ensinamento da verdade, que é a palavra do Senhor. Diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a palavra do Senhor. Então não tem o porquê ficarmos
muitas das vezes achamos muito mais fácil ouvir e aprender dos outros do que da fonte verdadeira. Nós temos a fonte da vida, que é a palavra do Senhor. Então, que nós viemos compreender que a nossa salvação, nós fomos já justificados. E nós necessariamente nós precisamos zelar pela palavra do Senhor em nossas vidas. Assim como Paulo. Paulo ele defendeu enquanto ele tinha vida, ele defendeu o evangelho do Senhor. Ele defendeu a palavra. E nós hoje está sobre nós essa responsabilidade de levar o verdadeiro evangelho. Não é um evangelho fantasioso, não é um evangelho chamativo, porque muitas pessoas querem trazer algo assim muito chamativo para chamar a atenção das pessoas. Meu amado, o evangelho do Senhor, ele é simples. Ele é simples, é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia, é nós renunciar ao nosso eu. E como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Então é não viver a nossa própria vontade, não o nosso próprio querer, mas vivemos a vontade de Deus em nós. Então que nós possamos, amado, espero que tenha conseguido passar, uma base, alguma coisa para os nossos irmãos. E assim como os irmãos têm aprendido muito com o estudo é muito importante, é muito prazeroso. Então, vamos acompanhar os estudos, acompanhar e fazer os nossos próprios estudos dentro do nosso lar, para que possamos crescermos em graça e graça. E que a palavra do Senhor nós viemos verdadeiramente entendermos que fomos chamados para trazermos um evangelho da verdade, porque o Senhor, Ele é a verdade. Então nós não precisamos fantasiar a palavra do Senhor. Paulo, em momento nenhum, ele queria trazer coisas, novidade. Ele não queria trazer novidade no Evangelho. Ele não queria trazer coisas novas no Evangelho. Mas ele queria implantar aquilo que o Evangelho pedia para ser implantado. E aquilo que até hoje, meu amado, o Evangelho pede para ser plantado. A nossa vida tem que ser uma vida de renúncia. Todos os dias nós temos que renunciar ao nosso eu. Todos os dias nós temos que renunciar à nossa vontade para viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Será que nós temos essa preocupação em viver aquilo que o Senhor quer que nós vivemos? Que nós venhamos meditar, meu amado. Que a palavra do Senhor, ela é luz para nós. A palavra do Senhor, ela é vida para nós. Então que nós possamos, assim como Paulo, ele entendeu, ele compreendeu e ele zelou por essa palavra, não somente em ensinar, mas em viver. Muito fundamental o ensinamento de Paulo, porque Paulo ele não apenas falava, mas ele vivia o verdadeiro evangelho. E nós temos vivido esse verdadeiro evangelho? Que nós possamos viver, não de falácias, de palavras, mas viver. Que a nossa vida seja uma carta lida, que as pessoas possam olhar para nós e compreender que verdadeiramente nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Amém? Que Deus assim em Cristo vos abençoe e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida neste dia. E eu quero orar com você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, te damos graça, eu te agradeço, te louvo a ti, Senhor. Ó Pai querido, aquilo que, ó Deus, eu não tenho conseguido, Senhor, meu Deus, passar, ó Pai, o coração dos teus filhos, que o teu Espírito neste momento, ó Pai, venha, Senhor, meu Deus, trazer o discernimento, o entendimento da tua palavra. Senhor, que venhamos viver, ó Pai querido. Ó Pai querido, a tua santa palavra, verdadeiramente. Que a tua palavra, ela seja, Senhor, meu Deus, ó Pai querido, em nós, em todo momento, ó Pai, luz, ó Pai, no nosso viver, no nosso caminhar. Senhor, meu Deus, que a tua palavra seja, Senhor, meu Deus, o nosso respirar, seja a nossa vida, Pai. Que viemos viver verdadeiramente conforme os ensinamentos da tua palavra, Senhor. Deus, venha guardar os teus filhos neste dia. Senhor, meu Deus, abençoando, Senhor, a cada um que está indo para o teu trabalho, a cada um, Senhor, meu Deus, que está indo fazer os seus fazeres, ó Pai. Mas que em todo momento, em nosso coração,
seja alimentado pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai querido. É o que eu te peço e te agradeço a Ti, Senhor, meu Deus, ó Pai. Muito obrigado por este dia, por esta oportunidade de estar ministrando a Tua palavra. Senhor, meu Deus, ó Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar esse privilégio, Senhor. Ó Pai querido, mesmo não sermos, ó Deus, merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. Ó Pai querido, nós te rendemos a Ti e te louvamos para a glória do Teu nome santo. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus. Mais à noite nós temos culto lá na sede. A igreja estará aberta. Também será transmitido na live também, né, pelo Face, pelo Instagram. E que os irmãos estejam ligados e sempre conectados. Deus, a palavra do Senhor é vida para todos nós. Vivemos então a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.